Sejam bem-vindos ao podcast Pode Engravidar, o podcast que vai falar sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E hoje nós estamos com uma convidada aqui incrível. Ela está grávida nesse dia que estamos gravando, mas ela já tem um filho aqui e ela vai contar pra gente como tem sido essa jornada, agora como gestante, mas também como mãe. Andréia, se apresenta pra gente, por favor. Então, eu sou a Andréia, né? Tenho 36 anos, estou grávida, tenho um filho de 17 anos. Sim. E E vamos aqui. Você já teve o seu filho de 17 anos aqui? Como foi? não, meu filho tive no Brasil. E quando ele veio pra cá, pro Reino Unido? Ele veio e tinha 9 anos. A gente vai conversar um pouco da sua gestação agora, Aham. mas eu quero que você conta como foi a sua gestação, esse cuidado lá no Brasil. Porque tem um mito aí, né, que aqui não é tão bom, que acontece muita coisa ruim no NHS, mas você teve essa experiência no Brasil. Então conta pra gente como foi esse cuidado pré-natal lá no Brasil. Então, meu pré-natal no Brasil tem muito tempo, né? Meu filho tem 17 anos, então não me lembro, assim, de muitos detalhes, mas Sim. foi bem ok, assim. Eles tinham um acompanhamento mensal, eu lembro que eu tinha uma consulta mensal, né? O médico me avaliava. Não eram muitas ultrações também pelo SUS, né? Sim, sim. Na época eu lembro que eu fiz alguns pelo particular. Porque eu sinto que as pessoas falam muito que aqui não tem. E aqui eles não fazem muita ultrassom. Lá também eu acredito que não façam muitas, né? Só Você se fez. mudou agora, mas assim, na minha época não lembro, não teve muitas. Mas eu tive um acompanhamento bem assim, bem cuidadoso lá. Você se sentiu É. segura? Você fez totalmente pelo SUS? Alguns, né? Só você fez um particular. Mas você se sentiu segura até o dia do Sim. parto? Como foi? Sim, eu era muito nova, né? Eu lia bastante naquela época, mas não. Assim, eles não informam muitas coisas também. Uhum. Eu acredito que aqui. Pode ter mudado, né? Mas aqui eu acho que eles dão muito essa informação, né? Eles te dão muitas vias para você buscar informações no site. Eles te dão um Tem curso, cursos, isso. né? Bem interessante essa parte. Sim. E aí, tá, a gestação então no pré-natal, você gostou? Nós vamos comparar mais pra frente. Mas e aí no parto? Como foi? Lá eles, porque tem isso aqui, que só pode parto normal, você não tem direito a cesárea. Como foi? Lá eles te ofereceram, não te ofereceram? Então, na verdade, eu era bem medrosa, né? Eu fui. Passou agora? Não. Mas eu fui com 37 semanas. Quando completou 37 semanas, eu já Uhum, senti uma mini cólica, já corri pro hospital. uhum. E, e aí voltei pra casa, falaram que não estava pronto. Depois de 2 dias eu fui de novo e aí me internaram. Eu tive um parto induzido, né? Eu não estava com muitas dores, mas o médico resolveu induzir, né? E acabou que o meu parto não progrediu para o Não evoluiu. normal, então Uhum, não evoluiu, né? Então eu tive que fazer uma cesárea. uhum, uhum. E assim, foi uma experiência um pouco. ah, eu não. Fui um pouco desrespeitada, né? Mas Pela equipe médica, você diz. isso, pelo médico, mas no geral, assim, da cirurgia, né? Das enfermeiras, foi tudo ok. Uhum. Mas. Então, É bem legal esse ponto que você trouxe, porque o que acontece, às vezes as mulheres, eu falo isso muito, que vão pro hospital antes da hora. Eu não sei se foi o seu caso, eu não te acompanhei, mas muitas mulheres vão antes. E o que acontece lá? Chega lá, acabam sendo induzidas, mas não estavam preparadas. Esse sim. parto, às vezes, vai durar, às vezes fala, fiquei 3 dias em trabalho de parto. Mas é porque não estava realmente na hora e acabam caindo numa Uhum. cesárea ou até em alguma intervenção muito pior. No seu caso, acabou Sim, indo para uma cesárea e foi tudo bem, mas pode acontecer coisas piores, né? Como outras intervenções. sim. Eu acredito que eu era muito nova, não tinha muita informação, eu não tinha ninguém ali do meu lado para me auxiliar nessas Sim, coisas, então eu acredito que eu, por medo, né? Eu tinha só 19 anos, então acredito que pode ter sido o meu caso, entendeu? sim, sim. Vamos já ir pro agora, tá? Você é grávida de quantas semanas? Vamos confundir a cabeça de todo mundo, que ninguém sabe semanas de grávidas. Todo mundo sabe mesmo. Vamos falar só as semanas, pra eles ficarem fazendo as contas. 24 semanas. 24 semanas, tá aí Sim. um pouquinho a mais da metade já do período. Muita ansiedade? Ai, tô tranquila. Agora sim, eu acredito que pela idade, pelas informações, tô
Tô tranquila, mas é claro que a gente fica ansiosa, né? Sim, mas antes da gente falar do seu pré-natal, conta pra gente, como foi o seu processo pra engravidar? Foi fácil decidir? Porque tem uma diferença bem grande entre o seu primeiro filho e agora. Sim. Como foi? Então, eu sempre Precisa contar detalhes eu como fui foi, tá? mãe, fui mãe muito cedo, né? Mas foi uma experiência, assim, claro, eu não tinha muita informação, mas foi uma experiência incrível. Eu amei Uhum, gestar, amei ser mãe. E, e aí eu sempre quis ter mais filhos, né? Só que a gente fica naquela coisa de, eu vou planejar. A gente sempre espera o momento certo e, na que verdade, ele não nunca existe. existe, É. né? E aí eu fiquei esperando, a gente planejando tal. Quando começamos a tentar, na verdade, o nosso filho, foi em 2019. Uhum, Então, a gente começou a tentar e aí veio a pandemia, né? Eu comecei a fazer alguns exames, mas parei. Comecei pelo NHS, aí parei por sim. causa da pandemia, voltei depois da pandemia. Mas eu já estava assim, como passou mais de um ano, aquela coisa, né? Eu já estava desconfiada que tinha alguma coisa errado, Uhum. porque, né, nada tinha acontecido dentro deste um ano. Desculpa, mas na sua primeira gestação, você não teve nenhum problema? No Não, começo, não tive foi nenhum tranquilo, problema, tá. foi tranquilo. Pra gente... Então, quando eu voltei, né, novamente a concluir os exames, acho que acredito em 2021, no começo de Uhum, 2021, em janeiro, eu tive o diagnóstico. As minhas trompas estavam obstruídas, né? Elas estavam deformadas. E eles não sabem explicar o porquê, mas, né, não. Também eu tenho um pouco de endometriose leve, mas sim, pode ter sido isso, né? sim, E aí eu tive que fazer uma cirurgia para retirada das trompas, o que sim. impossibilitaria eu ter uma gravidez normal, né? Assim, Sim. natural, quer E, dizer. e até esse ponto, você não tinha tido nenhum sintoma, nenhum outro sinal que você poderia ter esse problema. Não, nunca tive nenhum sinal, nenhum sintoma, vida normal, né? Ok. Nada. Tá, e aí você foi pra fazer essa cirurgia, certo? Isso foi em Sim, o NHS, 2021. isso, em 2021. O NHS me encaminhou, né, para fazer essa cirurgia, só que eu teria que congelar óvulos primeiro. Então, eu optei por esperar mais um ano para eu poder congelar os óvulos. Eu quis fazer no Brasil, né? Uhum, Não quis congelar os óvulos aqui. sim. Então, por isso que demorou um pouco o processo, mas a partir do momento que eles me colocaram na fila de espera, foi em torno de, no máximo, 3 meses, eu já estava fazendo a cirurgia. Sim. Então, tinha uma trompa que estava pior, então eu fiz a cirurgia em 2023, em fevereiro, para retirada Uhum, de uma trompa. uhum, Então, o NHS fez a cirurgia e tirou uma trompa, a outra ficou. sim. E depois de quase um ano, né, novembro de 2023, eu Sim. tive uma gravidez ectópica. Explica pro Que pessoal o que é. uma gravidez ectópica é uma gravidez que o embrião ele fica na trompa, justamente porque a trompa ela não está em perfeito estado, né? Então, eu acredito que o NHS ele foi muito bom, ele teve uma atenção, um cuidado, só que eu acho que a falha deles é de não prevenir muito. Então, talvez no Sim. Brasil eles não teriam deixado essa outra trompa, se Sim, eles viram sim. que não estavam, né, 100%. Nesse caso, eu não sei Aham. também que se pode ser algo assim. A gente não pode matar a possibilidade dessa pessoa nunca mais ter filho de uma forma natural. Isso, eu acho que Então foi. pode ter sido isso também. Sim, eu acredito que Não, foi não sei, isso. eu não, como eu te falei, não te acompanho, não acompanhei, mas pode também ter sido isso. Não, sim, foi isso. Eles quiseram deixar uma chance, né? Exato, exato. Mas sim, é um E risco. Foi um risco que eles isso. resolveram correr. Talvez erraram de não te informar. Não sei se eles chegaram a te falar isso ou não. Eles, na verdade, antes da cirurgia, eles falaram que eles fariam o possível para não tirar Pra as preservar. trompas, Uhum. né? Sim, Então, eles tentaram o máximo e acho que justamente como você explicou, né? sim, Eles quiseram deixar essa chance da gravidez natural, sim, né? sim, Que depois aconteceu, mas ela não foi para frente porque ficou, né, o embrião ficou nas trompas. E aí sim. eu tive que passar por outra cirurgia. E assim, não tenho nada para reclamar do NHS. Eles foram muito atenciosos, super cuidadosos, né? Aham. Fizeram questão de me explicar muito bem antes, que eu Todos os riscos. entendesse, sim, Uhum. que, né, é,
sem as trompas eu não poderia ter uma gravidez natural, né? Então, eles foram bem informativos, bem atenciosos quanto a isso. Sim. E essa sua decisão de congelar os óvulos no Brasil opção sua, preferência sua, ou aconteceu alguma coisa que você resolveu fazer isso? Não, a gente confia mais na nossa língua, né? Entendi, Aquela coisa, entendi. mas não, nada contra aqui. E eles Porque a gente foi uma opção mesmo. E eles chegaram a te oferecer, Sim. ou pra você fazer aqui, né, pelo sistema deles ou não? Só pra gente entender, porque pode ter alguém... Eles falaram que não, porque eu já tinha filho, né? E o meu Sim. esposo também. Então, eles dão preferência para para casais que ainda não têm filhos. Perfeito. Que é justo, né? Sim, entendemos. Apesar de não mata o seu sonho, mas entendemos. Sim. E aí, a partir dessa cirurgia, como foi? Você se recuperou fácil? Já começou a programar? Ai, foi super tranquila a cirurgia, assim, a recuperação, né? Eles fazem por vídeo, então foi uma cirurgia bem simples. A primeira foi super, super tranquila. A segunda, claro, estava mais delicada pela gestação, né? Sim, imagino. Mas correu tudo bem, a recuperação foi super tranquilo. E aí, depois da cirurgia, né, a gente continuou o processo da FIV, né? Que já tinha os óvulos congelados, a gente continuou o processo. Explica pro pessoal o que é FIV. Antes da gente falar essa sigla, vamos explicar FIV. certinho, porque nem todo mundo aqui vai entender o que é. Então, vamos explicar. Você foi lá, congelou os óvulos, e aí? Isso, FIV é uma fertilização in vitro, né? Eles coletam os óvulos, coletam o esperma, eles formam um embrião no laboratório e depois colocam, né, no nosso útero. Então, é o processo da FIV. Sim. Então, aí, você operou, e aí depois, quanto tempo você fez a sua primeira tentativa? Foi de primeira, não foi? Acredito que tem muita gente que esteja no processo ou já passou. Então, explica pra gente, por favor. A FIV é um tratamento, assim, meio surpresa, né? Que você tem que estar preparado, porque você, às vezes, vai descobrir outros obstáculos no caminho, né? Não é simplesmente você tirar o óvulo, fez o embrião tá perfeito, você colocar, o seu útero tá perfeito, vai dar gravidez. Sim. Nem sempre, né? A última palavra é de Deus. Então, com certeza. a gente nós tentamos 2 vezes, né? Tentamos fazer a transferência do embrião 2 vezes. 2 vezes a gente teve um negativo, né? E aí, na terceira tentativa, deu tudo certo. E aí, estamos aqui. E falando um pouco mais da FIV, não só do processo, mas como você lidou emocionalmente com o processo? Porque é óbvio, né? Tentativas naturalmente de engravidar vão ser também frustradas. Se a pessoa quer muito, mês a mês, fazer o teste de gravidez e ver que tá dando negativo, não é legal. Mas, como você disse, eu acho que quando a pessoa faz a FIV, tem aquela coisa, não, o embrião tá perfeito, eu fiz a estimulação correta com todos os hormônios, então vai dar tudo certo. Como você lidou emocionalmente com isso? Então, eu fui tranquila, né? Porque eu sabia que se não foi é porque não era para ser naquele momento. Então, claro que a gente sente, né, essa frustração, principalmente porque nós estávamos fazendo no Brasil, então, né, tinha todo o estresse de ir, aí ter que ficar longe de casa, né, longe da minha família. Mas, assim, claro que a gente entende que poderia acontecer, né? Nós já estávamos preparados. É um processo bem delicado. A FIV, ela mexe muito com o nosso emocional, né? Tanto que, porque você já tá ansiosa ali, naquela expectativa, né, pela gestação. Exato. Tanto como os hormônios, né? E, no meu caso, também longe da família. Então, tudo isso mexe com o emocional da gente. Então, vir um negativo, né, mexe bastante, mas faz parte. Quem começa uma FIV tem que estar preparada, porque às vezes não vai ser naquela, né? E eu vi já relatos de mulheres que tentaram muito mais, né, vezes. Sim. E quanto tempo durava cada processo digo assim, você sair daqui, ir até o Brasil, fazer lá a implantação do embrião e voltar? Mais ou menos quanto tempo? Tem um tempo que precisa ser esperado ou não? O tempo mais... Quando você já tem os óvulos congelados, né, os embriões congelados, o processo é muito rápido. Quando você vem o seu período, você começa a medicação, com 15 dias, mais ou menos, ali, 16 dias, você já faz a transferência. Então, você já terminou praticamente o processo, né? Você já pode voltar para casa. Então, é bem rápido. Sim.
E aí você espera pelo resultado, né? Pelos Sim. os 10 dias ali. Sim, sim. Aí, depois disso, a ansiedade acabou, você ficou tranquila, Quem passou a dera. gestação maravilhosa, sem nenhum enjoo, nada, Não. perfeito. Quem Então, dera, né? tá, Quem vamos dera. aqui. Aí você voltou, ou não, acho que você já sabia que já deu positivo lá no Brasil, voltou pra Isso. cá. Mais ou menos quando foi que você começou a sentir, assim, alguns sintomas? Fala, não, agora realmente eu tô grávida. Além do positivo, obviamente, né? Então, eu esperei os 10 dias, né? Tive meu positivo. Voltei pra casa super feliz, né? Mas não tinha sintomas, né? Nada. Não sentia nada. Depois de um mês que eu tinha tido o resultado, depois de um mês, começaram os famosos sintomas. Vômitos, náuseas, tonturas e, né, aquela moleza, aquele sono, cansaço. Sim, sim. E aí você entende, fala que tá acontecendo alguma coisa. E se tem alguma dica pra dar aí quem tá passando, principalmente com esse período de enjoo, assim, alguma coisa que te ajudava a passar o enjoo ou nada? Era só curtir mesmo aquela Ai, coisa horrível. ajudar se você tiver uma rede de apoio, né? Alguém ali Sim. pra te acalentar, porque você começa a já tá naquela fase, né, toda um turbilhão de emoções, e aí o seu corpo também já não responde bem, né? Você já não consegue olhar para uma comida, você já não consegue comer o que você gostava, né? Pegou Então, nojo do marido ou não? Não? não. Mas eu acho que você ter uma rede de apoio, um marido, Sim. né, companheiro que te ajude, ou né, a família do seu lado ajuda muito. E tem algum tipo de alimento que para você era mais fácil ingerir? Algum truque? Eu lembro que você me contou uma vez que você comia deitada na cama, bolachinha de água e sal, uma coisa assim, Ah, né? sim, sim. Porque quando eu acordava, já começava os enjoos, né? Então, Sim. tipo assim, porque você já acorda com fome. Então, a fome, ela vem com um enjoo. E aí você... É muito difícil você comer quando você tá sentindo aquelas náuseas, né? Então, eu já dormia com um potinho de bolachinha de sal do lado da cama. E aí, quando eu abri o olho, eu já falava, não, agora, antes de eu escovar os dentes, antes de eu fazer qualquer coisa, eu comi uma bolachinha com sal. E me ajudou bastante, assim, Sim, porque sim. quando você levanta, né, já não vem aquelas náuseas muito forte. Porque se você já levanta e já sente aquilo ali, você já começa o dia mal. Então, me ajudou bastante esse truque. E até que, mais ou menos, que idade gestacional você ainda teve? Ou você ainda tá tendo esses enjoos? Não, graças a Deus passaram. Que bom. E eu senti até umas 17, 18 semanas. E aí já começaram a... Depois das Cessou. 16 já melhora bastante. E aí já foi aliviando. Com 18 semanas já estava bem melhor. E Graças você a foi Deus. aquela grávida no início da gestação toda a vapor, fez um monte de coisa, academia, ou você precisou Não consegui. ficar Não deitada? consegui ser fitness. Não, não é cobrança, só Não, sim. porque Mas não. você olha na internet, né, aquela grávida Ai, fazendo crossfit e fala, vou fazer também, né? sim, admiro. Mas não fui dessas. Ai, maravilha. E me conta agora sobre o seu processo com o NHS nessa gestação. Então, como foi do dia... Tá, você chegou aqui, aí você descobriu, já sabia que estava grávida. Você voltou do Brasil, já foi direto para NHS. Eu sei que é um pouco diferente para quem faz FIV, que tem que ter um acompanhamento ali mais praticamente semanal, né? Mas conta como que você fez. Não, eu não senti muita diferença por ser uma FIV. Na verdade, eles começam o acompanhamento a partir das 8 semanas, Sim, né? não, eu digo você precisou fazer mais fora do NHS por causa da FIV, sim? Ah, Sim. sim, sim, porque fiz particular porque eu queria acompanhar, Sim, né? O meu sim. médico do Brasil pedia, mas não pelo NHS Sim, si. claro. Mas aqui, pelo NHS, eles começam a fazer o acompanhamento a partir das 8 semanas só, né? Que aí eles vão agendar a primeira consulta Consulta. com a midwife nas 10 semanas. Certo. E o primeiro ultrassom, que eles fazem, que é o morfológico, nas 12 semanas, né? E então eles começam daí o acompanhamento com você. Sim. E nessa primeira consulta, como foi? Você. Primeiro, que hospital você está sendo atendida? Só pra, às vezes, alguém tá, a gente já dá referência aqui. Eu tô em Watford, mas não...
Ainda não escolhi o hospital que eu quero. Tá, mas até agora você está sendo atendida Sim, lá, todas as suas consultas. E Aham. como foi essa primeira consulta? Só porque eu sei que parece muito óbvio, mas muita gente tá ali, ainda Aham. não foi na primeira consulta e tem essa ansiedade. O que esperar? Como foi pra você? Então, a primeira consulta foi por telefone, né? A midwife me Uhum. ligou. Então, eles pediram para baixar um aplicativo. Eu respondi Uhum. as perguntas lá, preenchi tudo. A midwife me ligou, Uhum. confirmou as respostas, tudo. Fez mais algumas perguntas. Sim. E daí começou o acompanhamento, né? Uhum. E aí, no dia do seu primeiro ultrassom, você já foi direto pro hospital. Sim, já fui direto pro hospital. E como foi? Porque tem isso também. Não, eles não são bons, eles não falam nada, eles não dão detalhes. Como foi pra você, a sua experiência? Então, realmente eles não dão muitos detalhes. Assim, nesse sentido, é bem diferente do Brasil. Porque eu Uhum. acho que os médicos do Brasil, eles são mais detalhistas, eles conversam Culturalmente mais. diferente, né? Uhum. É diferente. Não é Sim. que aqui tá errado, lá tá certo, Uhum. né? São diferentes. Nós somos diferentes, culturas diferentes, né? Eles são Exato. muito básicos. Sim. Eles são diretos, né? Então, eles só falam que tá tudo bem, não deram nenhum detalhe, né, da ultrassom. Aham. E só falaram que estava tudo bem e se tiver alguma coisa errada, né, que eles achem que seja algo preocupante, sim, eles vão te falar. Sim. Mas se não for nada preocupante, eles não vão falar. Não vão né? levar até você, sim. E a polêmica, né? Que aqui, se tiver filho, vai ter que ser parto normal, parto natural. Você chegou lá, se foi imposta que tem que fazer isso, como foi? Como foi sua experiência? Porque é o que Não. todo mundo fala, né? Que se tiver filho aqui, não vai sair de outra forma. É assim tem que Não, ser. eles te dão opção, né? Ah. Eu optei até então por cesárea, mas Sim. eles lá pra frente que eles vão ainda tá muito cedo, né? Eles Sim. não, mas eles fizeram questão de me explicar, né? Porque se é cesárea, eles aconselham a ter apenas 3 cesáreas, então eles fizeram questão de explicar os detalhes, né? O porquê. Então, mas não impor, né? Não falaram que eu teria que fazer Ter o parto normal. Aham. um parto normal, E você não. acha que por você ter tido cesárea antes, isso impactou nessa decisão? Ou eles não falaram, olha, como você teve cesárea, vai ser cesárea? Ou foi uma opção sua mesmo? Eu acho que, no meu caso, eles poderia dar preferência para cesárea porque eu já tive uma cesárea, mas Mas não faz bastante tempo, né? Talvez não por isso. mas não seria o caso, assim, se eu Uhum. quisesse tentar um normal, não teria problema nenhum. Sim. E eu tenho amigas que é o primeiro filho e optaram por cesárea e puderam ter a sua cesárea. Sim, Né? sim, Eles isso. não, eles te explicam, né? Eles te dão as opções, eles perguntam por que você quer a cesárea, né? Eles te dão todas as informações de um parto normal e um parto cesárea. E aí eles não te obrigam a ter um parto Sim. normal. Do mesmo jeito que eles também não podem negar você fazer uma cesárea. Né? Sim, claro que não. Perfeito. E agora, indo um pouquinho mais pra frente, agora, né, eu espero que você volte quando a neném nascer pra gente contar como foi o parto, a sua experiência. Sim. Mas uma coisa também que eu vejo muitas famílias passando por isso e é uma coisa difícil de se passar e pouca gente eu vejo conversando sobre isso, é a adaptação do seu filho quando você trouxe ele pro Brasil. Ou trouxe ele do Brasil. Como é que foi isso? Ele tinha 9, né? 9 anos. Hoje é aniversário dele, 17 anos. Pensa. Sim. Daqui a pouco ele tá vindo te buscar de carro aqui. Sim. E como foi essa adaptação na escola? Porque eu imagino que ele não falava inglês lá no Brasil. Não. Como foi? Então, ele chegou, ele simplesmente amou Londres, né? Lembra a Ele carinha falou, dele? mamãe, eu amei esse lugar, Mal nunca sabia mais quero, ele. nunca mais quero ir embora. Mas ele teve uma experiência bem bacana, assim. Criança aprende muito rápido o inglês, né? Sim. Então, a escola que ele começou deu todo o suporte para ele aprender a língua. Né? Em questão de 2 meses, ele já estava se comunicando, já estava aprendendo inglês, né? E hoje ele nem preciso falar, né? Ele fala muito bem Sim, sim. e se adaptou muito bem, graças a Deus. Assim, ele teve uma experiência muito boa. Eu vejo que tem essa dificuldade de adaptação pela questão, eu não sei como era a vida dele no Brasil, mas que lá no Brasil era mais solto, brincava, comia barro, né? Aqui já fica mais em casa. Ele chegou a sentir isso ou foi também uma questão que ele conseguiu lidar bem?
Então, eu mudei a minha rotina conforme, né, ele, e a gente sempre estava junto. No final do dia, a gente sempre ia numa pracinha, num parque perto de casa, íamos no parque da academia. Enquanto eu estava na academia, ele estava ali jogando bola. Então, a gente tentou o máximo ele ter esse lazer, né? E tem a Gabi, que também, né, a irmã dele. Então, eles tinham esse tempo sempre juntos. E eu acho que foi um tempo muito bom. Ele não... No começo, ele não sentia muita falta disso, né? De poder brincar na rua, andar de bicicleta. Acho que agora ele sente até mais do que naquela época. Sim, Então, tinha empolgação do começo, isso, né? E era mais isso. criancinha também, dava pra brincar, né? Hoje a vida tá começando a ficar séria. Eu acho que também por ele ter a irmã, eu acho que isso ajudou bastante na Sim. adaptação daqui. Sim, legal. Eu sei que eu passei um pouco pra frente, mas esqueci de perguntar uma coisa. Como foi o seu pós-parto, né, com ele? Eu sei que você teve uma cesárea, né? Como foi, vamos começar ali essa recuperação. Você acha que ter tido cesárea te impediu de fazer algo mais fácil? Ou pra você foi muito rápido? Eu sei que você era muito mais nova, né? A gente tem aquela recuperação mais rápida, aquela empolgação. Mas como foi no seu pós-parto? Então, eu tive um pós-parto bem tranquilo. Aham. Bem tranquilo mesmo, não posso reclamar de nada. Claro que eu não tive normal, não posso falar, porque eu Que vejo seria algumas melhor. experiências que as mulheres voltam às atividades ou, né, conseguem fazer as coisas dentro de casa um pouco mais fácil. Sim. Claro que nas primeiras semanas, né, nas primeiras 2 semanas ali, eu tava um pouco mais debilitada. Mas nada de sentir muito incômodo ou dor, né, desconforto. Eu acho que mais a sensação da barriga mesmo, não pela cesárea em si, sabe? Sim. Mas a experiência foi ótima. E amamentação. Eu sei que hoje, né, hoje a gente tem informação, né? Eu sou consultora em amamentação. Não existia, né, quando seu filho nasceu. Sim. Tinha ali, né, as enfermeiras, sim, que davam as instruções, mas não alguém para falar realmente o que fazer, por que você estava fazendo aquilo. Como foi para você? Realmente foi muito simples? Porque realmente tem pessoas que é muito rápido, dá tudo certo, mas é a minoria, infelizmente. Mas como foi para você? Então, eu sinto que eu não tive muita informação em questão a isso. Eu lembro que a enfermeira, né, quando ele nasceu, ele não queria mamar o primeiro dia na maternidade. E a enfermeira vinha, forçava tal, mas ela não me explicou como seria a pega, né? Ela não me explicou nada disso. Então, eu sinto que faltou informação, né, na minha época que eu tive meu filho. Mas eu digo sempre que eu fui muito privilegiada. Porque, assim, não foi tão difícil pra mim. Eu senti uma dorzinha ali e tal nos 3 primeiros dias, né, na primeira semana. Mas a minha experiência da amamentação foi incrível, assim. É claro, a parte de acordar de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, é a parte mais difícil. Mas em questão da amamentação, do seio, da pega, ele pegava, eu acredito que, olhando hoje, ele pegava errado, mas mesmo assim eu ainda conseguia amamentar, sabe? Então tive uma experiência, assim, incrível. Amamentei ele até quase 1 aninho. Perfeito. E foi maravilhoso. Quero muito, tô muito ansiosa por essa nova fase. Pra saber como vai ser. Realmente você foi uma das sortudas aí do mundo. Mas eu vejo que essa falta de informação, às vezes, não que é bom, mas é que hoje em dia tem muita informação. Daí a gente segue 50 pessoas. Essa fala isso, fala aquilo, daí você olha e fala, não sei o que seguir. E aí parece que a pessoa acaba fazendo errado porque ela viu muita coisa, teve muita informação. No seu caso, eu acho que óbvio que não era tão fácil, porque não tinha internet, né? Porque hoje você entra no TikTok, você vê alguém amamentando e fala, vou seguir. Mas pelo menos ali você não tinha outros olhares. Excesso de informação. E outra coisa também que não tinha antes era essa comparação da rede social. Porque daí você olhava o bebê da sua amiga, sei lá, quanto... Você não via o neném da sua amiga todos os dias. É diferente de hoje você abrir a internet na sua cara, alguém amamentando e falando, minha noite foi maravilhosa. Hoje, porque hoje tem a vida perfeita que as pessoas postam, né? Ninguém posta os problemas, ninguém vai postar o lado difícil da vida o tempo todo. Pode ser que poste algumas coisas, mas não posta tudo. Então, quando a gente olha, a gente vê o lado bom das pessoas, né? Postando ali. Então, acaba tendo a comparação mesmo. Com certeza. E sobre sono? Com ele também foi tranquilo? Eu sei que o Dudu foi uma criança muito boazinha, mas como foi? Não, ele foi uma criança muito
muito, muito boazinha, uma criança muito fácil de lidar. Mas essa parte do sono... Ele não era, não? Não, ele dormiu, assim, com a gente até quase 8 anos de idade. Na cama com Foi bem vocês? difícil, sim. E você saía de perto, ele acordava. Nossa. Você colocava na cama dele, ele dormia só o primeiro sono e já pulava pra nossa. Então, Quantas horas daí, né? 8 foi um anos de desafio. idade da criança. Essa parte foi um desafio. Eu falo que eu quero fazer diferente com Aham. essa daqui, com a minha filha, porque com esse bebê vai ser diferente. Eu falo, não vamos cometer os mesmos erros. O bom é que agora você sabe o que você quer levar da primeira, né, gestação pra essa segunda, né? E, Sim. obviamente, no começo, amamentar é isso mesmo, igual você falou. Às vezes você vai ter que acordar de hora em hora. Porque é aquela coisa, o bebê mama a cada 2, 3 horas. Mas a gente tem que levar em consideração que ele mama isso, mas você não vai dormir logo, acabou de mamar, eu coloquei aqui, ele vai dormir. Isso não vai acontecer, né? Você ainda tem todo o parte de trocar fralda, colocar pra rotar, etc. Mas você não vai dormir naquele momento, ainda vai demorar um pouco. Então, Sim. sim, no começo, o que eu quero dizer é que no começo é normal você ter vários despertares, porque é muito pequenininho. Mas Sim. depois de um tempo, até 8 anos, imagina, é muita coisa pra você levar. Não é saudável, né? Nem pro Não, relacionamento, não como marido e mesmo. mulher. Nem Isso pra não é... criança, né? Nem pra criança. criança. Hoje ele dorme sozinho? Dorme. Dorme. Mas foi realmente um desafio essa parte. Sim. E, como a gente falou, eu não tinha informação, não tinha nenhum suporte. Sim, E sim. eu olho hoje, assim, como você falou de seguir muitas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente não pode sobrecarregar de informação. Porque daí Sim. você também não sabe o que seguir e Sim. fica perdida, né? Sim. Então, o legal é você seguir pessoas assertivas. Poucas pessoas que vão acrescentar ali no seu dia a dia, né? Exato. E cada pessoa é diferente. Por exemplo, aqui a gente tá conversando. O seu caso foi assim. Talvez a pessoa que vai ser atendida em outro hospital, as pessoas vão ter um tratamento diferente. E não dá pra falar, não, isso é a regra, porque aconteceu com ela. Não, você precisa se informar do que é melhor pra você. Então, às vezes você vai ver ali, o bebê da fulana dorme não sei quantas horas à noite. A gente não sabe como é o seu bebê, e não, tá tudo bem, precisa ser analisado. São seres humanos e cada um funciona de uma forma. Andréia, a gente tá chegando aqui no final. Qual é o que você acha que mais, assim, diferença entre Reino Unido e Brasil na questão gravidez, eu acho, assim, que você pode falar mais, assim, né? Porque da criação vai ser depois que você vai criar, essa é bem de pequenininho. Mas a gestação você tem essa base, assim. Qual é a maior diferença pra você? Questão hospital mesmo, eu falo, o cuidado. Qual é a maior diferença que você sentiu? Eu acho que no Brasil, o acompanhamento, eu acho que é mais detalhado, Uhum. sabe? Eu acho que os médicos, eles são mais abertos, né? No Brasil. Não sei explicar, eles são mais... Você vai numa ultrassom no Brasil e você vai numa ultrassom aqui, é um pouco diferente, sabe? Eles te explicam detalhes, né? Eles são abertos à pergunta, eles são mais amigos, né? Sim, sim. Aqui eles têm um atendimento muito bom também, mas eles são mais diretos, né? Um pouco mais secos, eu diria assim. Sim, mas sim. não que seja ruim, sabe? Sim. Então, porque assim, a gente no Brasil também vê muitas pessoas que teve experiências ruins. Sim. Então, a gente não pode generalizar, né? Sim, é bem diferente, porque eu até tava conversando com uma amiga minha, que ela é enfermeira neonatal no Brasil. E eu fui perguntar pra ela, como é, né, o atendimento no hospital público aí no Brasil. Ela falou, Nayara, não dá pra falar assim, porque o Brasil é muito grande. Então, é igual ela falou, ela é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai ser totalmente diferente de São Paulo. Não existe não dá nem pra fazer uma comparação, porque é muito distante, as coisas são muito distantes. Não tem como. Aqui eles realmente seguem um protocolo. Igual você falou, com 8 semanas, ou de contato. Com 10. Alguns protocolos. Mas assim, eles têm o checklist deles, eu digo. Sim, no sim. Brasil não tem como falar isso no Brasil inteiro. Então, assim, o que você teve de experiência no seu parto, de que estado você é mesmo do Brasil? Tocantins. Do Tocantins. Vai ser totalmente diferente, pode ser totalmente diferente da pessoa que mora em São Paulo, Rio Sim. Grande do Sul, ou outro... Como aqui também, né? Às vezes tem gente que tem uma experiência boa num hospital, tem outra que tem outra experiência, ou às vezes no mesmo hospital tem uma experiência negativa, mas Sim. não pelo hospital, mas talvez por aquele atendente que estava lá, que te atendeu aquele dia, né? Exato. Existem pessoas e pessoas. Tem dia que... Tem pessoas que são mais prestativas, Exato. né? São mais atenciosas, são mais... ali um olhar mais humano, outras são um pouco mais fechadas, mais né? fechadas, né, mais diretas.
Então, tudo depende, Sim. né? Mas como eu sempre falo nas minhas consultorias, informação salva. Se você sabe realmente, lógico, tem, como a gente tá falando, não vai se encher de coisa que não faz sentido pra você. Isso. Mas se você sabe, principalmente dos seus direitos aqui no NHS, você vai chegar lá, mesmo que a pessoa não for tão prestativa, você vai falar, então, olha, preciso disso, disso, disso. Aqui eles são ótimos com e-mails, você manda um e-mail, eles vão ali te responder e continua ali pedindo, porque Sim. se é o seu direito, não tem um problema você pedir. Uma coisa é você pedir algo que é, não, olha, isso aqui tá fora do nosso alcance. Eles vão ter que olhar para aquilo. Por exemplo, não é o seu caso, mas olha, eu gostaria de ter uma cesárea porque eu tenho crise de pânico só de pensar de entrar no parto normal. Não existe, não dá. A gente não vai fazer. Você como você falou, quando você foi fazer a sua cirurgia, eles explicaram sobre os riscos. Porque eles precisam conversar e eles precisam levar em consideração o que você está sentindo também. Então, a informação vai te salvar nesse processo aí. Principalmente aqui, quando você não fala a língua, certeza. né? Eu acredito que aqui até mais que o Brasil, eles levam a sério. Sim. Porque se você sabe do seu direito, nem sempre eles vão fazer tudo que é seu direito. Sim. Né? Mas se você sabe o seu direito e você cobra o seu direito, aí eles não tem como eles negarem uma coisa que você sabe que é seu direito. Sim. Então, o conselho que eu dou é que as pessoas busquem informações necessárias, né? Informações concretas, né? E saber do seu direito. Busca se informar de todos os seus direitos, porque quando você sabe o seu direito, você sabe o que cobrar deles, Exato, né? exato. Então, a partir do momento que você cobra uma coisa que é seu direito, eles jamais vão te negar. Sim, sim. Eu ia falar pra você deixar um conselho ali pra mães e futuras mamães. Eu não sei se você tem um outro ou se é esse, mas vou deixar aberto pra você pra gente finalizar. Te dar um conselho pra mães e futuras mamães aqui no Reino Unido. Qual seria o seu conselho? Algo que talvez você viveu, foi muito difícil, você já superou. Qual seria esse? O meu conselho é esse mesmo, né? Você buscar informações, né, concretas, saber os seus direitos e levar a vida com mais leveza, né? A gestação, porque a gente já é um turbilhão de emoções. Então, tentar levar o máximo com mais leveza, né? E não deixar os comentários, as opiniões, né? Tomar conta, você tem que... Por isso mesmo, você tem que saber as informações. Porque quando vir os palpites, né? Você vai saber como refutar aquilo. Isso, você vai saber o que levar em conta ou não. Perfeito. Andréia, muito obrigada. Obrigada. Eu espero que você volte quando a neném nascer. Com certeza. Mal posso esperar. Espero estar lá no dia que ela nascer também. Vou amassar muito essa nenenzinha. E vocês aí, muito obrigada por ficarem até aqui. E a gente se vê no próximo episódio.